Amor e autossuficiência. Como ser completo sozinho para amar melhor. O que significa amar alguém? Será que o amor que damos ao outro é um reflexo do amor que temos por nós mesmos? E se eu te disser que a chave para amar melhor não está no outro, mas em você? Hoje vamos explorar como a autossuficiência emocional pode transformar não apenas a sua vida, mas também a forma como você se relaciona. Prepare-se para uma jornada que une psicologia, filosofia estoica e neurociência e descubra como ser completo sozinho pode ser o maior ato de amor que você já experimentou. Imagine acordar todos os dias sentindo-se pleno, independente das circunstâncias ao seu redor. Imagine não depender da validação de ninguém para se sentir digno, amado ou em paz. Parece distante? Talvez. Mas essa é uma realidade possível. A verdade é que muitos de nós carregamos feridas emocionais que nos fazem buscar no outro o que só podemos encontrar dentro de nós. E isso, muitas vezes, nos leva a relacionamentos desequilibrados, cheios de expectativas e frustrações. Mas e se você pudesse mudar isso? O primeiro passo é entender que a autossuficiência não é sobre isolamento, mas sobre autonomia emocional. A psicologia nos mostra que nossa mente é moldável, e o estoicismo nos ensina que podemos controlar nossas reações, mesmo quando não podemos controlar as circunstâncias. Juntos, esses dois pilares nos ajudam a construir uma base sólida para o amor próprio e, consequentemente, para o amor ao próximo. Vou contar a história de um jovem chamado Elias. Ele cresceu em uma família onde o amor era condicional. Só era digno de afeto quando correspondia às expectativas dos outros. Se tirava boas notas, era elogiado. Se falhava, era ignorado. Essa dinâmica criou em Elias uma crença profunda e dolorosa. Eu só sou amado quando sou útil. Anos depois, Elias se viu repetindo esse padrão em seus relacionamentos. Ele buscava constantemente a aprovação dos outros, temendo o abandono. Em um relacionamento após o outro, ele se doava completamente, esperando que, em troca, recebesse o amor que tanto desejava. Mas, invariavelmente, ele se sentia vazio, como se nada fosse suficiente. Um dia após mais uma decepção amorosa, Elias decidiu fazer uma longa caminhada para refletir sobre sua vida. Foi então que ele encontrou um mestre, um homem idoso que vivia em uma pequena cabana nas montanhas. O mestre percebeu a angústia no olhar de Elias e o convidou para um chá. Enquanto conversavam, Elias desabafou. Por que eu nunca sou suficiente? Por que ninguém me ama como eu amo? O mestre olhou profundamente para ele e disse: amar a si mesmo não é egoísmo, é a única forma de amar verdadeiramente o outro. Você busca no outro o que só pode encontrar dentro de si. Essas palavras ecoaram na mente de Elias como um trovão. Ele percebeu que, ao longo de toda a sua vida, havia negligenciado o mais importante, o amor próprio. O mestre então lhe deu um desafio. Volte para casa e, por 30 dias, trate-se como trataria alguém que você ama profundamente. Observe seus pensamentos, suas ações e suas emoções. E, acima de tudo, pergunte-se: o que eu preciso para me sentir completo? Elias aceitou o desafio. Nos primeiros dias foi difícil. Ele se pegou repetindo velhos padrões de pensamento. Eu não sou bom o suficiente. Eu não mereço ser feliz. Mas, aos poucos, ele começou a aplicar os princípios da psicologia e do estoicismo que o mestre lhe ensinara. Ele aprendeu a questionar suas crenças limitantes. Quando pensava, eu não sou suficiente, ele se perguntava, quem disse isso? Por que eu acredito nisso? Ele descobriu que muitas dessas crenças vinham de experiências passadas, mas não eram verdades absolutas. Ele também começou a praticar a aceitação estoica. Em vez de lutar contra suas emoções, ele as observava sem julgamento. Quando sentia medo do abandono, ele respirava fundo e dizia a si mesmo: eu não posso controlar o que os outros fazem, mas posso controlar como eu reajo. Com o tempo, Elias percebeu que estava se tornando mais autossuficiente emocionalmente. Ele não precisava mais da validação dos outros para se sentir digno. Ele começou a se ver como alguém completo, independente do amor de terceiros. E então,
algo mágico aconteceu. Ao se sentir completo sozinho, Elias descobriu que podia amar de forma mais genuína e saudável. Ele não amava mais por medo de perder, mas por escolha. Ele não buscava mais preencher um vazio, mas compartilhar sua plenitude. A história de Elias nos mostra que a autossuficiência emocional não é sobre isolamento, mas sobre liberdade. É sobre se libertar das correntes da dependência emocional e descobrir que o amor mais importante é aquele que temos por nós mesmos. E você? Já parou para pensar em como suas crenças e padrões emocionais estão moldando seus relacionamentos? Será que você também está buscando no outro o que só pode encontrar dentro de si? A história de Elias ilustra o conceito de apego inseguro, comum em pessoas que cresceram em ambientes onde o amor era condicional. A psicologia nos ensina que esses padrões podem ser quebrados através do autoconhecimento e da terapia. A técnica de questionar crenças limitantes é baseada na terapia cognitivo-comportamental, TCC, que ajuda a identificar e reformular pensamentos disfuncionais. O mestre na história representa a figura do sábio estoico, que guia Elias a entender que a felicidade não depende de fatores externos, mas do controle sobre suas próprias emoções e pensamentos. A prática de aceitação emocional é um princípio estoico fundamental. Em vez de lutar contra as emoções, aprendemos a observá-las e a agir de acordo com a razão. O desafio proposto pelo mestre, tratar-se como trataria alguém que ama, é uma técnica poderosa para desenvolver o amor próprio. Pode-se começar com pequenos gestos como elogiar-se, cuidar da saúde ou dedicar tempo a hobbies que trazem alegria. A história de Elias é impactante porque reflete a realidade de muitas pessoas, que buscam no outro a validação que só podem encontrar dentro de si. Ela nos convida a refletir sobre nossos próprios padrões emocionais e a tomar as rédeas da nossa felicidade. Imagine Elias no início da história como uma árvore com raízes frágeis buscando nutrição em outras árvores ao redor. Ao final, ele se torna uma árvore forte, com raízes profundas que lhe permitem crescer e, ao mesmo tempo, oferecer sombra e frutos aos outros. Todos nós carregamos crenças limitantes. São aquelas vozes internas que nos dizem: você não é bom o suficiente, você não merece ser feliz, ou você nunca vai conseguir. Essas crenças são como grilhões invisíveis que nos impedem de alcançar nosso potencial pleno. Na história de Elias, por exemplo, ele carregava uma crença profundamente enraizada: eu não sou digno de amor. Essa crença surgiu na infância, quando ele só recebia afeto quando correspondia às expectativas dos outros. Na psicologia, isso é chamado de crença central negativa, uma ideia profundamente arraigada que molda a forma como nos vemos e interagimos com o mundo. Mas aqui está a questão: essas crenças são verdades absolutas? Ou são apenas interpretações que criamos com base em nossas experiências passadas? O estoicismo nos oferece uma perspectiva poderosa sobre isso. Os filósofos estoicos, como Epicteto, ensinavam que não são os eventos que nos afetam, mas sim a forma como os interpretamos. Em outras palavras, nossas crenças limitantes não são fatos imutáveis, são apenas pensamentos que podemos questionar e reformular. Vamos ver como isso se aplica à vida de Elias. Quando ele começou a questionar sua crença de que não era digno de amor, ele percebeu que essa ideia não passava de uma interpretação baseada em experiências passadas. Ele não era indigno de amor. Ele apenas havia aprendido a associar amor a condições e expectativas. Aqui estão alguns exemplos práticos de como Elias, e você também, pode trabalhar para identificar e superar crenças limitantes, unindo psicologia e estoicismo. A mudança começa quando entendemos que nossos padrões de pensamento e comportamento podem ser alterados. A psicologia cognitivo-comportamental nos mostra que, ao mudar nossos pensamentos, mudamos nossas emoções e ações. Nosso comportamento é um reflexo de nossas crenças e emoções. Se você acredita que não merece ser feliz, agirá de forma a sabotar sua própria felicidade. O primeiro passo é identificar esses padrões e substituí-los por comportamentos.
alinhados com quem você deseja ser. Pensar positivamente não é sobre ignorar os problemas ou fingir que tudo está bem quando não está. É sobre mudar o foco. Em vez de se prender ao que está dando errado, o pensamento positivo nos convida a olhar para as soluções e oportunidades que existem, mesmo nas situações mais desafiadoras. A psicologia nos mostra que nossos pensamentos têm um poder imenso sobre nossas emoções e comportamentos. Quando pensamos de forma negativa, nosso cérebro libera hormônios como o cortisol, que aumentam o estresse e a ansiedade. Por outro lado, pensamentos positivos estimulam a produção de serotonina e dopamina, neurotransmissores associados ao bem-estar e à motivação. Mas como isso se conecta ao estoicismo? Os filósofos estoicos, como Marco Aurélio, ensinavam que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar como reagimos a eles. Em outras palavras, o pensamento positivo não é sobre negar a realidade, mas sobre escolher como interpretá-la e agir diante dela. Vamos ver alguns exemplos práticos de como aplicar o pensamento positivo no dia a dia, unindo psicologia e estoicismo. Exemplo: imagine que você perdeu o emprego. Em vez de pensar, minha vida acabou, você pode refletir. Isso é difícil, mas é uma oportunidade para recomeçar e explorar novas possibilidades. Exercício prático. Quando enfrentar um problema, pergunte-se: o que está sob meu controle? Aceite o que não pode mudar e haja sobre o que pode. Exemplo: em vez de focar no que, cresceram em ambientes onde o amor era condicional. A psicologia nos ensina que esses padrões podem ser quebrados através do autoconhecimento e da terapia. A técnica de questionar crenças limitantes é baseada na terapia cognitivo-comportamental, TCC, que ajuda a identificar e reformular pensamentos disfuncionais. O mestre na história representa a figura do sábio estoico, que guia Elias a entender que a felicidade não depende de fatores externos, mas do controle sobre suas próprias emoções e pensamentos. A prática de aceitação emocional é um princípio estoico fundamental. Em vez de lutar contra as emoções, aprendemos a observá-las e a agir de acordo com a razão. O desafio proposto pelo mestre, tratar-se como trataria alguém que ama, é uma técnica poderosa para desenvolver o amor próprio. Pode-se começar com pequenos gestos como elogiar-se, cuidar da saúde ou dedicar tempo a hobbies que trazem alegria. A história de Elias é impactante porque reflete a realidade de muitas pessoas, que buscam no outro a validação que só podem encontrar dentro de si. Ela nos convida a refletir sobre nossos próprios padrões emocionais e a tomar as rédeas da nossa felicidade. Imagine Elias no início da história como uma árvore com raízes frágeis buscando nutrição em outras árvores ao redor. Ao final, ele se torna uma árvore forte, com raízes profundas que lhe permitem crescer e, ao mesmo tempo, oferecer sombra e frutos aos outros. Todos nós carregamos crenças limitantes. São aquelas vozes internas que nos dizem: você não é bom o suficiente, você não merece ser feliz, ou você nunca vai conseguir. Essas crenças são como grilhões invisíveis que nos impedem de alcançar nosso potencial pleno. Na história de Elias, por exemplo, ele carregava uma crença profundamente enraizada: eu não sou digno de amor. Essa crença surgiu na infância, quando ele só recebia afeto quando correspondia às expectativas dos outros. Na psicologia, isso é chamado de crença central negativa, uma ideia profundamente arraigada que molda a forma como nos vemos e interagimos com o mundo. Mas aqui está a questão: essas crenças são verdades absolutas? Ou são apenas interpretações que criamos com base em nossas experiências passadas? O estoicismo nos oferece uma perspectiva poderosa sobre isso. Os filósofos estoicos, como Epicteto, ensinavam que não são os eventos que nos afetam, mas sim a forma como os interpretamos. Em outras palavras, nossas crenças limitantes não são fatos imutáveis, são apenas pensamentos que podemos questionar e reformular. Vamos ver como isso se aplica à vida de Elias. Quando ele começou a questionar sua crença de que não era digno de amor,
Ele percebeu que essa ideia não passava de uma interpretação baseada em experiências passadas. Ele não era indigno de amor. Ele apenas havia aprendido a associar amor a condições e expectativas. Aqui estão alguns exemplos práticos de como Elias, e você também, pode trabalhar para identificar e superar crenças limitantes, unindo psicologia e estoicismo. A mudança começa quando entendemos que nossos padrões de pensamento e comportamento podem ser alterados. A psicologia cognitivo-comportamental nos mostra que, ao mudar nossos pensamentos, mudamos nossas emoções e ações. Nosso comportamento é um reflexo de nossas crenças e emoções. Se você acredita que não merece ser feliz, agirá de forma a sabotar sua própria felicidade. O primeiro passo é identificar esses padrões e substituí-los por comportamentos alinhados com quem você deseja ser. Pensar positivamente não é sobre ignorar os problemas ou fingir que tudo está bem quando não está. É sobre mudar o foco. Em vez de se prender ao que está dando errado, o pensamento positivo nos convida a olhar para as soluções e oportunidades que existem, mesmo nas situações mais desafiadoras. A psicologia nos mostra que nossos pensamentos têm um poder imenso sobre nossas emoções e comportamentos. Quando pensamos de forma negativa, nosso cérebro libera hormônios como o cortisol, que aumentam o estresse e a ansiedade. Por outro lado, pensamentos positivos estimulam a produção de serotonina e dopamina, neurotransmissores associados ao bem-estar e à motivação. Mas como isso se conecta ao estoicismo? Os filósofos estoicos, como Marco Aurélio, ensinavam que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar como reagimos a eles. Em outras palavras, o pensamento positivo não é sobre negar a realidade, mas sobre escolher como interpretá-la e agir diante dela. Vamos ver alguns exemplos práticos de como aplicar o pensamento positivo no dia a dia, unindo psicologia e estoicismo. Exemplo: imagine que você perdeu o emprego. Em vez de pensar, minha vida acabou, você pode refletir. Isso é difícil, mas é uma oportunidade para recomeçar e explorar novas possibilidades. Exercício prático. Quando enfrentar um problema, pergunte-se: o que está sob meu controle? Aceite o que não pode mudar e haja sobre o que pode. Exemplo: em vez de focar no que falta, pratique a gratidão pelo que você já tem. Isso não significa ignorar os desafios, mas equilibrar sua perspectiva. Exercício prático. Todas as noites, anote 3 coisas pelas quais você é grato. Isso treina seu cérebro para buscar o positivo. Exemplo: se você pensa, eu nunca vou conseguir, reformule para eu estou aprendendo e melhorando a cada dia. Exercício prático. Identifique um pensamento negativo recorrente e crie uma versão positiva dele. Repita essa nova frase diariamente. Exemplo: em vez de se frustrar por não ter alcançado um objetivo, celebre o progresso que já fez. Exercício prático. Divida seus objetivos em pequenos passos e comemore cada conquista, por menor que seja. A forma como falamos conosco mesmos, nosso diálogo interno, tem um impacto profundo em nosso comportamento. Nossas palavras, não, são apenas sons. Elas carregam significados que moldam nossa percepção da realidade. Por exemplo, se você constantemente diz, eu não consigo, seu cérebro aceita isso como uma verdade absoluta. Isso cria uma profecia autorrealizável. Você acredita que não pode, então não tenta, e acaba confirmando sua crença. Mas e se você mudar a forma como fala consigo mesmo? E se em vez de eu não consigo, você dissesse, eu estou aprendendo a conseguir? Essa pequena mudança de linguagem pode ter um efeito transformador. Vamos explorar como a linguagem influencia o comportamento e como podemos usá-la a nosso favor. Se você diz, eu sou ruim em matemática, seu cérebro aceita isso como uma verdade. Mas se você diz, eu ainda não domino matemática, mas estou melhorando, você abre espaço para o crescimento. Exercício prático. Identifique frases negativas que você costuma dizer a si mesmo e reformule-as de forma positiva e construtiva. Exemplo: em vez de isso é muito difícil,
Diga, isso é um desafio que vai me ajudar a crescer. Exercício prático. Use palavras que inspirem ação e motivação, como oportunidade, desafio e crescimento. Exemplo. Substitua. Eu não. Sou capaz por. Eu tenho tudo o que preciso para aprender e evoluir. Exercício prático. Crie afirmações positivas que reforcem sua autoconfiança e repita-as diariamente. Exemplo. Em vez de reclamar por que isso está acontecendo comigo, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Exercício prático. Use a linguagem para focar no que está sob seu controle, como suas ações e atitudes, em vez de se prender ao que está fora do seu alcance. Ao adotar uma linguagem mais positiva e construtiva, você não apenas muda a forma como se vê, mas também como age no mundo. Palavras têm poder. Elas podem nos limitar ou nos libertar. A escolha é sua. E você? Como tem falado consigo mesmo? Que pequenas mudanças na sua linguagem podem te ajudar a construir uma vida mais positiva e realizada? Nosso cérebro é plástico, ou seja, ele pode se reorganizar e formar novas conexões. Isso significa que, com prática, podemos reprogramar nossa mente para pensar e agir de forma mais positiva. A psicologia e o estoicismo se complementam. Enquanto a psicologia oferece ferramentas práticas para a mudança, o estoicismo nos dá uma base filosófica para entender o que realmente está sob nosso controle. Para os estoicos, a virtude é o maior bem. Ser virtuoso significa viver em harmonia com a razão e a natureza, buscando a excelência moral acima de tudo. A transformação começa quando aceitamos que somos responsáveis por nossa própria felicidade. Ninguém mais pode nos completar porque já somos completos. Mudar sua mentalidade é como trocar as lentes de um óculo. De repente, você vê o mundo de forma mais clara e positiva. Outra crença comum é: eu preciso de alguém para ser feliz. Essa ideia nos coloca em uma posição de dependência emocional. Que tal substituí-la por: eu sou feliz sozinho, mas escolho compartilhar minha felicidade com alguém? Autoconsciência. É o primeiro passo para a reprogramação mental. Quando você entende seus padrões, pode começar a mudá-los. Reprogramar a mente envolve substituir pensamentos negativos por positivos e ações destrutivas por construtivas. O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar, nossa mente e nossas ações. Uma técnica poderosa é a visualização. Imagine-se como a pessoa que deseja ser, sentindo as emoções que essa versão de você sentiria. Pense na sua mente como um jardim. As crenças limitantes são ervas daninhas e as positivas são flores. Cabe a você cuidar desse jardim. Autoconfiança vem de saber que você é capaz de lidar com qualquer desafio. O estoicismo nos lembra que podemos escolher como reagir às adversidades. Elias, por exemplo, começou a se empoderar ao assumir a responsabilidade por sua própria felicidade. Ele parou de culpar os outros e começou a agir. Autodisciplina é a chave para manter o foco nos seus objetivos, mesmo quando as emoções tentam te desviar. Quando sentir raiva, respire fundo e pergunte-se: isso está sob meu controle? Se não estiver, deixe ir. Não se defina por suas ações, mas por quem você deseja ser. Ações são temporárias, a identidade é permanente. Se você quer ser mais paciente, comece agindo com paciência, mesmo quando é difícil. Com o tempo, isso se tornará parte de quem você é. Celebre cada pequena vitória. Elas são os tijolos que constroem a ponte para a mudança. Se você se sente sozinho, em vez de esperar por alguém, invista em atividades que tragam alegria e significado à sua vida. Em vez de se perguntar: por que isso aconteceu comigo? Pergunte: o que posso aprender com isso? Repita diariamente: eu sou completo sozinho e escolho compartilhar minha plenitude com os outros. Eu mereço amor e respeito. Eu sou capaz de superar qualquer desafio. Eu escolho a paz interior. O amor que você dá ao outro é um reflexo do amor que você tem por si mesmo. Cuide desse reflexo. Um hábito negativo é reclamar da vida. Um hábito positivo é agradecer pelo que você tem.
A mudança não pode esperar. Cada dia é uma nova oportunidade para se tornar a melhor versão de si mesmo. Quando você muda a forma como vê o mundo que você vê muda. Comece hoje, agora. Não espere pelo momento perfeito. Ele não existe. O momento perfeito é aquele que você cria. Você é capaz, você é digno, você é completo. E quando você se reconhece como tal, o amor que você dá e recebe se torna infinitamente mais rico. Chegamos ao fim desta jornada, mas é apenas o começo da sua. Lembre-se, a autossuficiência não é um destino, mas um caminho. E cada passo que você dá nesse caminho te aproxima de uma vida mais plena e de relacionamentos mais saudáveis. Então, o que você vai fazer hoje para se tornar a melhor versão de si mesmo? Se este conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Juntos podemos explorar mais temas como este e transformar nossas vidas. Muito obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.